Papo acessível, a nossa visão do mundo. Tranquilo, tranquilo! Eu sou o Fernando Calabrini, está começando mais um Papo Acessível. Eu estou aqui com ele, o futuro prefeito de Osasco, ele que só anda de bengala verde, Sr. Hipólito. Tranquilo. Fernando Calabrini, Renatinha Fonseca, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E com o senhor? Ótimo. Olha, sempre muito bem, ainda mais do lado de vocês nesse estúdio maravilhoso. Mas é político mesmo. Que a gente se encontra. Vai, mas político. Vamos lá. A pergunta do dia. Aliás, Fernando Calabrini, estou fazendo muito sucesso com a minha tô sabendo. na rua. Pergunta do dia. Você sabe me dizer qual que é o super-herói do Fernando Calabrini? Aliás, dos gordinhos? Vai, fala Mas aí. o super-herói dos gordinhos é... o supermercado. Por que eu não pensei nisso? Puta que pariu. Tô cada vez melhor, fala a verdade. Ai, tá bom, né? E diretamente das areias cariocas, ela! Quando ele medindo o sovaco do Cristo, Renatinha Fonseca! Nossa, pensei que ia me chamar de Ronaldinho Gaúcho. Tantos R's. Gente, eu tô ficando importante pra merecer tanto R assim. Tá vendo? Alô, já a apresentação vai ser assim, é tetra! Pode crer. E hoje temos um convidado muito especial, diretamente de Santos, ele, Sacha Band. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado por participar do programa. Fiquei muito feliz. A gente que agradece. Bom, hoje nós vamos falar com o Sacha Band e, para começar o programa, eu vou pedir para que ele se apresente para nossa audiência. Quem é Sacha Band? Bom, na verdade, meu nome é Alexandre Sacha Band, Sacha diminutivo de Alexandre Russo, eu tenho 46 anos, tenho paralisia cerebral, sou cadeirante, casado, não tenho filhos. Que mais vocês querem saber? CPF, RG, imposto de renda. O pior daí não é nem as deficiências, o pior daí é ser casado. Ele não acha isso, garanto. Não acho não. Puxa, minha esposa é meu diamante. Eu faço 4 anos de casado, dia 21, que é hoje, 19, né? Depois da manhã, é isso? Isso. Olha, parabéns. Muito bem. Viu? Isso aí, parabéns. Não sei se eu te dou parabéns aos meus sentimentos, mas vamos lá, vamos continuar, vai. Por enquanto é parabéns, tá? Conta pra gente um pouquinho, Sacha, da tua trajetória, né? Você comentou que você é cadeirante, você teve paralisia cerebral. Conta pra gente um pouquinho, assim, um breve resumo da tua história, como que você se tornou cadeirante, se você nasceu assim, como é que ocorreu as deficiências pra você. Já que vocês estão fazendo piada e falando umas coisas aí, posso fazer uma pergunta pra vocês? Claro que pode. Você já ouviu falar que quem tem pressa come cru? Sim, com R, sim. Foi o que aconteceu comigo. Eu sou prematuro de parto, nasci de 6 meses. E eu costumo dizer que Deus me fez sem andar e o homem inventou cadeira de roda e Deus se ferrou. Não, tô brincando. Não, é o seguinte, agora falando sério, eu sou prematuro de parto de 6 meses, eu, assim, vou falar bem resumido, até uns 13, 16 anos eu tentei andar de muleta, depois eu vi que não ia dar, porque eu fiz umas cirurgias, enfim, que não deram certo. Certo. E aí, a partir dos 15, eu comecei a andar de cadeira de roda. Na parte de escolaridade, por exemplo, minha família tentou me matricular em escola particular em São Paulo, porque eu morava em São Paulo. Eu não sou de Santos, eu sou de São Paulo. Ah, entendi. Eu moro em Santos desde 2011, casei em 2015. E teve dono de escola que virou pra minha mãe e falou assim, olha...
Se eu botar um cadeirante aqui, eu vou espantar minha freguesia. Eu tô aqui. Nossa senhora. Meu Deus. Então eu tô... Meu Deus. Isso foi em que ano, Sasha? Na década de 80, 83, 84, 85, por aí. Meu Deus do céu. Na época da minha adolescência, né? Porque eu fui alfabetizado numa escola especializada para deficiente que não existe mais. E aí, a partir dos 13 anos, a minha família e a direção da escola quiseram me colocar numa escola comum para eu não viver numa redoma. Só que eles não acharam escola para me colocar. Que absurdo, então, que absurdo. Dos 13 aos 22 anos, eu estudei com um professor particular e eu só fui pra escola comum com 22 anos de idade no supletivo do Colégio Santa Cruz. Entendi. E aí eu me formei no supletivo do Colégio Santa Cruz. Eu comecei a trabalhar com produção musical e aí depois, em 2005, eu prestei um concurso e comecei a trabalhar no Sesc Vila Mariana em São Paulo. Olha que bacana. E aí depois eu trabalhei 6 anos no Sesc Vila Mariana em São Paulo. Legal. E aí eu pedi transferência para Santos, porque era um projeto meu de vida e tal. E aí em 2017 eu peguei uma artrose no joelho e aí eu não consigo ficar todos os dias sentado na cadeira. E eu tô aposentado, vagabundo, desde 2017. Mas você falou que você é produtor musical. Me conta um pouquinho desse negócio de produção musical. Só uma breve história dessa produção musical. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu tinha o hábito de ler todas as fichas técnicas de disco, de LP. Legal, legal. Todo show que eu ia, eu pedia pra ir no camarim, fazia aquele charme. Esperto, rapaz, né? Um pouco esperto, rapaz, né? Imagina assim, eu chegar pra um artista e falar assim pra um músico, por exemplo, né? Você tocou com tal pessoa, fez tal arranjo. Eu sabia toda a vida de todo mundo de cabo a rabo. Aí em 95, um percussionista aí do Rio de Janeiro que chama Chico Batera, aconteceu uma coisa curiosa com o Chico, que foi o seguinte: normalmente quem faz um projeto nessa coisa de lei de incentivo, escreve primeiro o projeto e depois procura um patrocinador. Sim. E procuraram o Chico por uma coisa inversa. Uma pessoa tinha um dinheiro, um empresário, e falou assim: olha, eu prefiro, em vez de eu pagar imposto, eu quero gastar esse dinheiro com arte. E aí, esse disco tinha que ser feito aqui em São Paulo, a papelada. Uma das primeiras leis de incentivo da década de 90 aqui de São Paulo chamava Lei Mendonça. E aí, na época, não tinha nem internet, nem nada. O Chico, eu liguei pro Chico pra saber como que ele tava. Falou: Sasha, eu tô precisando dessa lei de incentivo, não sei o quê. Eu falei: peraí, Chico. Aí eu liguei lá pra Secretaria de Cultura, eu dei meu endereço, eles me mandaram uma cópia da lei. Aí o Chico falou pra mim, depois que o disco ficou pronto. Mas o disco era de quem, Sasha? De quem que era o disco, nesse caso? Do Chico Batera, entendi. Chico Batera, e o disco chamava Salsa com Alma. Quando foi o lançamento do disco, aí em 2005 abri um concurso no SESC, eu passei. E aí e depois eu acabei indo trabalhar lá com questões relacionadas a pessoas com deficiência, né? Então, Sasha, você tem uma história com a revista Sentidos também, não é? Em 2002, eu fiz uma entrevista exclusiva com Gilberto Gil para a revista Sentidos. Eu fui o primeiro em fazer uma reportagem com Herbert Viana depois do acidente. Olha, legal, interessante. Bacana. Show de bola. Bom, já deu pra ver que nosso convidado não é pouca coisa não, né? Tem bastante história, então. Bastante coisa pra contar. Mas eu queria entrar num ponto aqui, Sasha, uma discussão, puxar uma discussão pro PCD. Nós fizemos algumas afirmações em casts anteriores. Afirmações não, perguntas, na verdade, em casts anteriores, que é o seguinte: nós três aqui somos pessoas com deficiência visual. Nós não temos experiência, né, com cadeirante, não temos essa experiência. Então, num dos casts que a gente fez no passado, nós fizemos a seguinte pergunta: será que a gente sofre muito preconceito? Será que outras deficiências não sofrem mais do que a gente? Claro que é difícil mensurar, né, quem sofre mais, quem sofre menos. Mas eu queria que você contasse pra gente como que tá o cenário hoje no Brasil, porque você contou pra gente agora há pouco um absurdo que aconteceu
aconteceu com você. Então eu quero saber de você como que tá hoje em dia, né, pro cadeirante, pra pessoa com deficiência física, como que tá hoje em dia esse preconceito ou não preconceito, essa abertura, aceitação, como que tá isso hoje? Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Olha, eu acho que hoje em dia, pra mim, a coisa mais difícil que tem são as barreiras atitudinais. São a falta de informação, seja a deficiência que for. Porque eu acho que, por exemplo, a acessibilidade hoje em dia, nas grandes cidades, aqui em Santos, por exemplo, um dos motivos de eu ter mudado pra cá é que quase 100% da frota de ônibus é adaptada. Eu tive, em alguns lugares que eu trabalhei, gente que falou pra mim, olha, eu não vou deixar você atender telefone porque você vai dar informação errada. Então, eu acho que as barreiras atitudinais são muito mais difíceis do que as outras barreiras. Porque as outras barreiras hoje em dia, pelo menos você tem lei. Tá, então assim, nós temos um outro programa também que, né, pra quem quiser ouvir, volta aí que você vai ouvir sobre credibilidade. Então, pelo que você tá me falando, Sasha, vocês cadeirantes também sofrem com problema de falta de credibilidade. Eu percebo que a deficiência física hoje, ela é muito mais aceita, né? Ela é muito mais falada do que as outras deficiências. Mas eu também eu acredito aí do que o nosso convidado falou, o Sasha falou, que a questão da credibilidade é para todas as deficiências. E a questão que fica aqui, a pergunta que eu deixo aqui para nós e para os nossos ouvintes, como nós, pessoas com deficiências, vamos mudar isso? A gente precisa pensar o mais rápido possível, porque o público LGBT mudou. O LGBTQ+, ele mudou em partes, né? Porque ainda assim existe preconceito. O que acontece no movimento LGBTQ+, que a gente presta atenção, é que eles talvez sejam mais unidos na questão da causa em si. É isso que eu ia falar. Eu acho que tem uma coisa no meio das pessoas com deficiência que é que assim, cada um quer ser cacique, cada um quer mandar. Exato. Exato. Tem uma briga de ego, né? Separar por deficiência, né? O deficiente visual é um grupo, o deficiente auditivo é outro grupo. Todo mundo quer se mandar em alguma coisa. Até não, e tem muita gente também querendo falar por nós. Muita instituição, muita organização querendo falar o que não sabe falar, porque quem tem que falar de nós somos nós. Mas assim, eu acho que seria interessante, né, que a gente já tocou nesse assunto antes, né, o público LGBTQ+, se unir, né, pô, seria legal o PCD se unir com o LGBTQ+, com o movimento contra racismo, negros, sabe? Claro, é óbvio que tem briga de egos, né, em relação a isso e tal, mas todos somos minoria e juntos somos maioria. Somos a maioria da população. Você já para pensar nisso? Somos a maioria da população? Eu concordo com vocês que assim, com todo o respeito e admiração, acho que o dia que a gente conseguir fazer alguma coisa do tamanho da parada gay na Paulista, olha que os caras conseguiram sem fazer dúvida, sem dúvida. Olha, eu chego lá, eu já... Por que não? Por que não? Verde, hein? Mas por que não o movimento LGBTQ+, não inclui os PCDs na parada gay? E eu acho que uma hora o movimento das pessoas com deficiência vão ter que discutir a questão da pessoa com deficiência trans, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Porque uma coisa não exclui a outra. Uma pessoa trans sem deficiência lidar... Uma pessoa trans, meu Deus do céu, com deficiência pior ainda, né? É mais difícil, a questão é que, no final das contas, a gente tá falando aqui, juntar todo mundo, negros, LGBT, pessoas com deficiência e mulheres, enfim. Todo mundo é ser humano. E, de repente, você pode ser uma pessoa com deficiência, ao mesmo tempo ser... LGBT, sim, negro, uma coisa não exclui a outra. Você sofre vários preconceitos ao mesmo tempo. Olha, Renatinha, você acabou de ser eleita, entendeu? A nossa rainha, entendeu? A nossa tudo aí, então agora você... Olha, uma parada gay / PCD seria interessante, hein? Pô, seria legal, cara. Seria interessante se esses movimentos se unissem, né? Seria bem... Ô, Sasha, tem uma pergunta pra você. Você se sente hoje uma pessoa com 46 anos realizada?
Olha, reconheço e eu agradeço os meus pais, que o apoio da família é muito importante. Eu sei que eles fizeram tudo que eles puderam fazer pra me dar. Agora, eu passei por muito tempo na minha vida, eu só descobri isso em terapia há pouco tempo atrás, que a gente fica muito focado na deficiência, em melhorar e fazer fisioterapia. E melhorar o quê? A gente vive em função da deficiência, né? Então eu acho que assim, a gente às vezes tem que mais viver a vida, curtir mais. Curtir a vida mesmo. Isso é tão importante que eu vou pegar o ônibus aqui, tô indo na praia com você, tomar uma caipirinha, fazer uma audiodescrição. A questão é que assim, a gente acaba tropeçando, né, na nossa deficiência a cada momento. Claro que a gente não pode fazer da nossa vida a deficiência em si, até porque nós somos pessoa com deficiência e não uma deficiência ambulante. Então a gente tem que tomar o cuidado de não fazer com que a nossa vida seja a própria deficiência, mas a gente vai tropeçar nela todos os dias, todas as horas. Para gravar o podcast aqui, eu tropeço na minha deficiência, para desligar a ligação aqui, eu tropeço na minha deficiência, mas assim, a gente... mas isso aí é o de menos, né, Fernando? Exato. Pior é quando você bota o pezinho lá na calçada e começa a tropeçar nessas barreiras atitudinais. Isso, eu ia chegar aí. A que exatamente. o Sasha se referiu. Exatamente. Isso é o pior de tudo, né? Exatamente. Tudo isso no dia a dia que a gente tropeça na deficiência, seja lá qual for a deficiência, não é nada perto disso que você está falando, disso que o Sasha falou, disso que o Sônia comentou. Porque você ser olhado e não ser visto é a pior merda que tem na face da Terra. Uma amiga me mandou um áudio hoje que ela foi num médico e o médico falava pro acompanhante dela: o exame dela tá assim, assim, assim. Olha, ela não tem nada demais. Pode falar pra ela que não tem problema nenhum. Nós estamos em 2019, tudo bem. Isso, ela tem deficiência visual. Sim, ela é cega. Tudo bem. Mas isso é pra todas as deficiências, né, cara? Exato. Assim, o médico não fez de maldade. Não fez. Mas assim, porra... Falta de conhecimento. E como é que faz pra gente chegar nisso? Então tem que ter união. Né, cara? Vamos combinar. Um médico que estudou... É isso que eu ia falar. Um médico teria obrigação de saber como lidar. O médico não tem desculpa. Então teria, mas a faculdade não ensina. Se tiver algum médico me ouvindo, por favor, comente aqui no YouTube, mande um e-mail pra gente. A faculdade em algum momento de medicina trata de pessoa com deficiência, não pela medicina em si, mas pelo tratamento da pessoa. Papo acessível, a nossa visão do mundo. Eu duvido que tenha alguma faculdade que tenha alguma aula, uma aula que seja, sabe? Pode ter algum professor que chame um deficiente para dar palestra, alguma coisa assim, faça um workshop na faculdade, mas na grade curricular não tem. Isso deveria ter em todos os cursos, desde o ensino fundamental. Os cursos de letras e educação física hoje é obrigatório ter. Beleza, já é um avanço, né? Já é um claro. É um avanço. Se a criança desde pequenininha aprendesse na escola pública ou particular, né, que existe pluralidade de pessoas, incluindo a pessoa com deficiência, não tinha esse problema. Com certeza. Concorda? Você acha que tem alguma coisa que você gostaria de... Eu vou fazer uma última pergunta pra gente encerrar. Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar, de sugerir? Eu acho que a internet é uma coisa muito fantástica para as pessoas com deficiência de modo geral. Sem dúvida. Inclusive o que a gente está fazendo aqui de disseminação de informação, o movimento das pessoas com deficiência é um antes e outro depois da internet. É verdade, concordo com você. Verdade. A tecnologia de uma forma geral, né? Até fazendo aqui um comentário interessante que a gente conheceu o Sasha. No caso, de repente nos aproximou o fato de o Sasha não ter deficiência visual e utilizar o VoiceOver. É verdade. Que no fundo nos aproximou, porque estamos nos mesmos grupos e tal de acessibilidade. No fundo ele tem inveja e gostaria de ser cego, acho que é isso. Ave Maria, não. Eu falo que na próxima encarnação quero nascer ceguinho, porque deve ser mais fácil. Então, tá vendo? Tá vendo? Toma, Soninho. Fala isso, cara. Toma! Fala isso pra mim. Falando mais fácil no sentido de transportar. Você não tem uma cadeira de roda que pesa pra caramba. Viu? Sabe? Toma! Verdade. Toma!
Pô, isso é maravilhoso, sabe por quê? A gente, assim, com esse bate-papo, então a gente fica sabendo como que é a vida da outra pessoa, da outra deficiência e tal. E assim, é uma frase que o Sony já falou lá atrás e que eu me apropriei dela, que é o seguinte: só existe a verdadeira inclusão quando há convivência, inclusive entre as pessoas com deficiência, né? Tem uma frase também que é melhor isso daí: a diversidade é você convidar todos pra festa. É isso aí, muito bem, cara. Uhul! Muito bem, muito bem. É isso aí. Muito bom. Muito Sasha, bom. muito obrigado pela sua participação aqui, sabe? Foi uma honra recebê-lo aqui e eu quero receber mais deficientes físicos aqui no podcast, mais pessoas com deficiência pra contar Você a que é mal vida. acabado, Isso, mande e-mail pra gente, tá? É verdade, porque é só assim que gera realmente inclusão. Sasha, obrigado mesmo pela participação aqui, viu? Nada, só uma coisa, com licença, eu queria divulgar meu e-mail, se alguém quiser falar comigo. Claro, por favor, fica à vontade. É Sasha com CH, SACHAPAND, Band, que é meu sobrenome, igual de Bandeirantes, @gmail.com. E muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Ó, o e-mail do Sasha tá aqui na descrição. Sasha. Pra quem se perdeu aí e tal, tá prestando atenção no buraco, na rampa, né? Tá aqui na descrição o e-mail do Sasha, tá bom? Valeu, gente, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Beijo. Acesse papoacessível.com.br e confira todos os nossos programas. Curta a nossa fanpage no Facebook em facebook.com/papoacessível e nos siga no Twitter em twitter.com/papoacessível.